E aí, galera dos 8º anos do CAIC São João, semana 27. E essa semana o tema é Monteiro Lobato e a literatura brasileira. Todo mundo, eu acredito, de vocês, desde lá o primário, já ouviram falar, já leram alguma coisa ou assistiram alguma coisa relacionada às obras do Monteiro Lobato. Ele escreveu muita coisa legal, principalmente para o público infantil, mas a obra mais conhecida dele é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde tem lá a Emília, a boneca Emília, o Saci Pererê, a Cuca, a Dona Benta, a tia Anastácia, a Narizinho, o Pedrinho, o Zé Barnabé, enfim, uma infinidade de personagens que fizeram a nossa imaginação viajar longe. Eu lembro quando eu era criança que passava na TV Globo todos os dias às 5h30 da tarde, das 5h30 às 6, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi a segunda versão do Sítio do Pica-Pau. A primeira tinha sido feita lá nos anos 50 e depois pela TV Tupi de São Paulo. E no final dos anos 70, a TV Globo resolveu refazer as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e foi assim foi a versão mais popular, de maior sucesso, né? Eles depois fizeram, o programa ficou no ar até por volta de 1984, 85, foram mais ou menos uns 7, 8 anos de Sítio do Pica-Pau. Eu não perdia um episódio, assistiam todos, porque cada semana era um episódio, né? E cada dia era uma historinha, era uma parte da historinha da semana. Então era um programa diário, de segunda a sexta, cada semana uma história diferente, contadas em 5 capítulos. Às vezes acontecia de uma mesma história durar até 2 semanas seguidas. No ano 2000, a TV Globo resolveu refazer, né, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ficou uns 3, 4 anos no ar, teve uma boa repercussão, mas nada se compara àquele Sítio do Pica-Pau Amarelo do final dos anos 70 e início dos anos 80, que eu acompanhei. Foi muito legal, eu era vidrado naquelas histórias e, por mais estranho que pareça, todas as crianças da escola morriam de medo da Cuca, e eu não tinha medo da Cuca. A Cuca, para mim, eu achava ela super engraçada, adorava a risadinha dela, achava ela top. Que coisa, né? Mas, além do Sítio do Pica-Pau Amarelo, nós temos também um outro personagem que ficou muito marcado na história da literatura brasileira, que é o Jeca Tatu. O Jeca Tatu, que representa o típico caipira brasileiro, né? O típico homem do campo. Porque o Monteiro Lobato, ele vai nascer no final do século XIX e vai falecer em 1948, ainda na primeira metade do século XX. E uma característica da obra do Monteiro Lobato, das obras do Monteiro Lobato, é justamente focar o homem do campo, a vida rural, a realidade da maioria da população brasileira naqueles fins do século XIX e primeira metade do século XX, porque a população brasileira só começa realmente a se tornar predominantemente urbana, ou seja, passa a morar em sua maioria nas cidades, depois da segunda metade, né, lá por volta de 1960 em diante, é que começa a haver um crescimento muito grande das cidades. Mas até então predominava a população rural. E o Jeca Tatu era o típico personagem do interior, que acabou servindo até de inspiração para o Mazzaropi, né, o famoso ator brasileiro, fazer o seu personagem mais famoso dos seus filmes. Muito bem. Nas atividades desta semana, relacionados ao Monteiro Lobato, o professor, né, ou a professora, os responsáveis pela atividade, eles começaram com uma pequena introdução
falando sobre a biografia do Monteiro Lobato, tem até uma imagem, né, uma fotografia do Monteiro Lobato. Então tem uma rápida história sobre onde ele nasceu, quando e um pouco das suas obras literárias. E logo em seguida vem uma história muito interessante, que é a Dona Benta, a avó, que vivia rodeada pelos netos, o Pedrinho, a Narizinho, a Emília e outros personagens. Ela tinha como principal característica contar histórias. E aqui ele traz uma história contada pela Dona Benta, que se passa na Península Ibérica, na região onde hoje é Portugal e Espanha, na época das grandes navegações, na época das grandes viagens marítimas. Então a Dona Benta, né, vai perguntar, a Emília, a Narizinho, o Pedrinho, vão perguntando para a Dona Benta como que era aquela época, como que era Portugal, como que era a Espanha, os principais acontecimentos da época, os reis que governaram esses países, né? Como que eles se formaram, como que eles se tornaram grandes nações, ricas e poderosas, e por que que investiram nessas viagens marítimas, por que que gastaram tanto dinheiro com viagens para destinos desconhecidos. E nós sabemos muito bem que as viagens marítimas, elas tinham o objetivo de encontrar rotas marítimas, novas rotas marítimas, que ligassem Europa ao Oriente, já que os portugueses e também os espanhóis, né, os comerciantes portugueses, os comerciantes espanhóis, estavam muito focados em encontrar um caminho novo para chegar até as Índias, como eles chamavam o Oriente, a fim de comprar uma série de mercadorias que não eram produzidas na Europa, que só se encontravam no Oriente, e poderem revendê-las por todo o continente europeu e assim ganharem muito dinheiro, né, alcançarem vultuosos, grandes lucros. Então, a conversa ali, a historinha da Dona Benta para com seus netinhos, é uma conversa baseada em cima da história da expansão marítima, da formação de Portugal, da formação da Espanha e das viagens marítimas que eles fizeram. E aí vem a primeira questão, que pergunta quais são as especiarias utilizadas na alimentação diária. Como eu disse para vocês, os portugueses e depois os espanhóis, eles iam até o Oriente em busca de uma série de mercadorias, muitas dessas mercadorias, alimentos que eram utilizados e apreciados pelas camadas mais ricas da Europa, já que essas mercadorias, por serem importadas, elas custavam caro, cobrava-se um preço bem alto por essas mercadorias. Portanto, a pergunta é bem simples e a resposta está assim na cara da gente. Quais são as especiarias utilizadas na alimentação? Olhe bem a perguntinha. A palavra-chave da pergunta é essa: alimentação. Aí você tem ali 4 alternativas. Óbvio que vai ser a alternativa em que todas as palavras, as opções, são coisas de comer. Né? Por exemplo, a letra A diz cravo, canela, tapete, espelho. Alguém compra tapete, espelho? Come tapete, espelho? Não. Então você já sabe que a letra A não vai ser. Então você vai marcar a opção que trata exclusivamente de coisas que podem ser comidas, de alimentos, porque a pergunta é clara: alimentação. Tá joia? Muito bem. Logo em seguida, tem um mapa que mostra as rotas das viagens marítimas. Né? Quando os portugueses e os espanhóis saíram pelo Oceano Atlântico, que na época era chamado por eles de Mar Tenebroso, porque havia muitas lendas de que esse oceano era cheio de serpentes gigantes, monstros marinhos que afundavam os navios e sereias encantadoras, enfim, uma série de lendas que foram criadas pelos próprios navegadores para valorizarem as suas conquistas, as suas viagens, os seus feitos. Lembrando sempre, né,
que a maioria das viagens, elas não tiveram final feliz. As viagens que nós tivemos no final são parte de uma minoria. A maioria terminou em naufrágio e sabe lá Deus como. Mas se vocês olharem bem as rotas, os caminhos utilizados pelos portugueses e pelos espanhóis para chegarem ao Oriente, eles vão navegar basicamente por 2 oceanos. Lá no mapa mostra o nome dos oceanos. Então, se você ir para as opções, você vai perceber que está muito fácil de matar. Não dá nem para falar para você, olha, analisa a opção A ou analisa a opção B ou C ou D. Por quê? Olhou no mapa, aonde tiver linhas pontilhadas ou linhas inteiras passando pelos oceanos, esses oceanos que foram utilizados, que foram navegados pelos portugueses e espanhóis. Então são 2 oceanos. Só prestar atenção no mapa, ver por onde passam as linhas, as rotas, que vocês matam de cara. Muito fácil. Beleza? Gente, um forte abraço para vocês e até a semana que vem. Ah, e eu estava esquecendo, né? Muita gente ia cobrar. Ah, professor, o senhor falou que ia gravar esse mês de novembro todo dia azul. Bem, hoje está friozinho, por isso que eu tive que colocar uma brusinha, mas aqui, ó, não deixei de colocar uma camisa azul por baixo com a golinha azul para lembrar da campanha Novembro Azul. Tá joia? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.